quando a alma, pois, está moralmente certa que está na graça de Deus, ainda que seja privada de tantos dos prazeres do mundo como daqueles de Deus, encontra-se, não obstante, contente com o seu estado, sabendo que ama a Deus e é amada por Deus. Mas Deus, que quer vê-la mais purificada e despida de toda a satisfação sensível para uni-la todas a si por meio do puro amor. O que faz? Mete-a com o crisol da desolação, que é uma pena mais amarga que todas as penas internas e externas que uma pessoa possa sofrer. Priva do conhecimento de estar na graça e abandona entre as densas trevas, em meio às quais parece que a alma não se encontra mais a Deus. Antes, Deus, por vezes, permite que ela seja assaltada por fortes tentações dos sentidos, acompanhada de maus movimentos da parte inferior, ou onde os pensamentos em incredulidades ou desespero e até o ódio a Deus, parecendo-lhe que o Senhor as tenha banido de si e que não escute mais as suas orações. E porque, de um lado, as sugestões do demônio são veementes e a concupiscência da pessoa está excitada, e por outro, achando-se a alma naquela grande escuridão, por mais que resista com a vontade, não sabe discernir suficientemente bem se resiste àquelas tentações como deve ou se lhe consente. Com isso, mais lhe cresce o temor de haver perdido a Deus e de Deus justamente por suas infidelidades cometidas nesses combates, e tem abandonado de tudo, donde lhe parece que já chegou à extrema ruína de não amar mais a Deus e de ser odiada por Deus. Essa pena bem provou Santa Teresa, e confessa a santa que em tal estado de solidão não mais a consolava, mas lhe era um tormento, e que, quando ia orar, parecia deparar-se com um inferno. Se isso acontecer a uma alma que ama a Deus, e não se desanime, nem se aterrorize o diretor que a guie. Aqueles impulsos sensuais, aquelas tentações contra a fé, aquela desconfiança e aqueles assaltos que a impedem a odiar a Deus são temores, são tormentos à alma e esforços do inimigo, mas não são atos voluntários e por isso não são pecados. A alma que verdadeiramente amar a Jesus Cristo saberá resistir então e discernir tais sugestões, mas, devido às trevas que a envolvem, não consegue distinguir e fica confusa. E porque se vê abandonada pela presença da graça, teme e se aflige. Mas depois bem se percebe que nessas almas são provadas por Deus tudo é pavor e apreensão, mas não verdade. Perguntai-lhes: mas enquanto se acham assim desamparadas, se jamais cometeriam um só pecado venial conscientemente, ao que resultante responderiam estarem prontas a sofrer não uma, mas 1000 mortes, antes de deliberadamente dar-se desgosto a Deus. É preciso, por isso, distinguir que uma coisa é a realizar uma boa ação, tal como rejeitar a tentação, confiar em Deus, amar e querer aquilo que quer Deus. Outra coisa é saber que, de fato, realizaremos essa boa ação. Essa segunda coisa, saber de realizarmos uma boa ação, é para nós um prazer, mas um proveitoso que está na primeira, isto é, em realizar verdadeiramente uma boa ação.
Deus compasse com a primeira e privada alma da segunda, e isto é, da cognição de ter feito uma boa ação, a fim de atirar-lhe toda a satisfação própria, a qual, em verdade, nada acrescentaria à ação realizada, pois o Senhor busca mais o nosso proveito que a nossa satisfação. São João da Cruz escreveu assim a uma alma desolada para consolá-la: nunca estarás em estado melhor que o presente, porque nunca estivestes tão humilhada e desapegada do mundo, e nunca vos reconhecestes tão malvada como ora vos conheceis, e jamais estiveres assim despropriada e despropriada de sentidos, mas ternuras do próprio Espírito. Somos mais amados por Deus, pois não consiste nessa perfeição, mas em mortificar a nossa vontade e uni-la à divina.